Boa tarde a todos. Vamos iniciar os estudos e apresentações do canal do autismo, ensino estruturado para o autismo. Nesse dia vamos falar sobre o diagnóstico, né, que de acordo com o DSM-5, que é o mais recente, de 2013, é transtorno do aspecto autista. A gente, na verdade, deixa de falar autismo Asperger, para falar do transtorno do espectro autista. É bastante importante a gente dizer que hoje é possível, né, verificar, se tivermos um olhar bastante atento, desde os primeiros meses de vida, já as características do autismo. Mas é importante também frisar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é importante um monitoramento, uma avaliação criteriosa durante os primeiros 3 anos de vida, para que a gente consiga fazer aí uma definição, né, conclusiva do diagnóstico. Nós vamos seguir adiante falando desses critérios, né? Dentro desses critérios haverá, em todos os momentos em que for feito, ou seja, na infância ou na fase adulta ou em qualquer momento, a apresentação desses déficits. Esses déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas interações sociais. O transtorno do espectro autista também ele apresenta déficits expressivos na comunicação não verbal e verbal usadas para a interação social. Há também a falta de reciprocidade social e a incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos de amizade apropriados para o estágio do desenvolvimento, né, dentro daquela etapa da faixa etária. É bastante importante a gente falar que existem graus, né, de comprometimento do transtorno, e ele é leve, moderado ou severo. E a gente percebe que no padrão leve, a comunicação, o problema na comunicação pode ser percebido, mas ele ainda não é um empecilho para que a pessoa interaja socialmente e nem deixe de desempenhar funções que valorizem o seu contato com as demais pessoas. E no padrão moderado, as deficiências de linguagens se apresentam já são os aspectos mais comuns dentro dessa, né, mudança para o moderado, e que as pessoas com autismo moderado também podem apresentar alguns transtornos de comunicação, né? Então aí é bastante importante já a inserção de um fonoaudiólogo, de um TO, né, de um terapeuta ocupacional, de um psicopedagogo, não é? Nesse momento, essas intervenções podem melhorar bastante a comunicação, não é? E no severo é um nível mais sério, não é? Que a pessoa tem problemas para se expressar, tem habilidades cognitivas baixas, tem inflexibilidades comportamentais e tende a um isolamento. E nesse caso, quanto antes melhor, não é? Então, bastante possível, com essa multidisciplinaridade de pessoas atuando conjuntamente, melhorar a qualidade de vida o alinhamento para que, ao máximo, a capacidade de uma vida saudável e plena se estabeleça. Vamos seguir aqui. Para os sintomas, né? É bastante importante a gente falar que pode não ocorrer, não se manifestar, principalmente nos casos leves. Então, às vezes, essa situação pode se manifestar já quando há uma demanda social, né, que exceda a capacidade, e aí se apresenta o quadro. Então, por isso que há muitos casos de identificação já na fase adulta,
né? Bom, é importante sempre observar os primeiros sintomas, que são os comportamentos motores ou verbais estereotipados, ou os comportamentos sensoriais incomuns, por exemplo, né, a sensação tátil, né, bastante destacada, por exemplo, um abraço é incômodo, os sons, né, tem um incômodo, né, às vezes você está num restaurante e os talheres, o barulho dos talheres é ensurdecedor. Então, esses comportamentos sensoriais incomuns é bastante importante que se observe, porque além de levar ao sofrimento, leva a uma série de desdobramentos, né, de uma coisa que é um comportamento que você está achando que é inadequado para aquela situação, mas na verdade está gerando bastante incômodo. Há também a excessiva adesão ou aderência a rotinas e padrões ritualizados de comportamento. Então, a rotina é um estabilizador e acalma. E quando essa aderência fica irrestrita, ela engessa novos aprendizados e novas dinâmicas. Então, esses interesses restritos, fixos e intensos, né, é um dos sinais para a gente estar em alerta. E quando não manifesta na infância, mas, né, vai se manifestar aí para frente, quando as demandas sociais excedem a capacidade, é muito confundido, né, nesse momento com várias coisas, com, né, depressão, com TDAH, com vários outros. Então é bastante importante uma observação bem atenta. Bom, a gente fala que para concluir um diagnóstico realmente tem que ser de uma forma bastante criteriosa. A gente fala que para que não se estigmatize o rotule, né, é importante que tenha bastante apoio de um profissional competente para isso, né? E normalmente os itens que eu vou discorrer abaixo, na interação social, em testes que são aplicados, em pelo menos 3 dos próximos 5 itens, você pode perceber aí comprometimentos, não é? Então, se você perceber que o contato ocular, né, não fita seu olhar, a expressão facial, né, ela não está, estão todos sorrindo e a pessoa não está, não é? Os gestos e as posturas, né, corporais, elas são bastante importantes de observar para poder fazer a conclusão do diagnóstico. E se você, né, identifica que não há relações de companheirismo, né, não há uma procura em tempos de tensão ou de ansiedade, né, se não há reciprocidade nessas trocas, nessas partilhas, também ficar bastante atento. Não partilha emoções, né, não partilha felicidade, há lesão na comunicação, é bastante difícil as ações imaginativas e imitação social, então tudo que é subliminar, né, não fica perceptível para essa criança ou para essa pessoa. Então, se você, vou dar um exemplo aqui, se você diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a tradução vai ser extremamente literal e a mente vai ficar extremamente confusa. Água mole, pedra. Então é bastante difícil para a pessoa perceber parábolas, perceber a moral das parábolas, não é? E há uma falta de criatividade, né, nos processos mentais. Há uma variação na cadência, né, ou ênfase para refletir a modulação comunicativa. Há, às vezes, uma fala bastante emplumada, né, formal, excessivamente formal. E a ausência de gestos, né, para enfatizar e facilitar a compreensão da comunicação. Então, não gesticula, não aponta, né, está querendo aquele brinquedo, mas não consegue apontar. E os padrões restritivos e repetitivos de comportamento, né, e os interesses e atividades. Normalmente há uma obsessão por padrões estereotipados e há um interesse muito restrito. Se é um tipo de carrinho, vai enfileirar aquele carrinho, né,
e apenas aquele brinquedo será realmente de foco e atenção. E nada que você chegue e estimule, tente, né, inovar ou introduzir, há bastante resistência. Há um apego específico a objetos bastante incomuns, né, às vezes associados aí a uma autodefesa, e uma fidelidade aparentemente compulsiva a rotinas, né, ou rituais não funcionais específicos. Então, você tem um treino de que a van vai pegar seu filho todos os dias no mesmo horário para ir para a escola, fazendo o mesmo trajeto. E em determinado dia, há um imprevisto, essa van não chega no horário. E essa rotina é quebrada. Então isso gera muito desconforto, a forma de reação a esse imprevisto é um ponto de bastante observação. A ansiedade em relação às mudanças, né, quebrou rotina, gera desconforto, e há que se fazer um novo treino, né, retreinar. E é importante notar que é muito precoce fechar um diagnóstico antes dos 3 anos de vida, porque não estão todas o cérebro ainda não está cognitivamente respondendo a todos os estímulos antes dos 3 anos, né? Então é bastante importante as observações no primeiro momento e o diagnóstico mais adiante. Bom, eu vou fechar hoje esse vídeo falando sobre as aulas inclusivas, que é um sonho, né, de todos nós, porque a gente percebe ainda no Brasil bastante dificuldade em relação à escola particular, né, de acolher as pessoas com o transtorno do espectro autista, e a gente percebe também que a escola pública, que hoje tem aí, né, a Lei Berenice Pina, que inclui, que deixa o Estado nessa condição de ter sim um profissional, de capacitar sim um professor para isso, mas que a realidade do nosso país é bastante diversa e a gente ainda não tem isso para oferecer. Então eu encerro esse dia de hoje mostrando esse trabalho aí da Espanha. Nós temos também trabalhos maravilhosos, que eu vou citar há pouco no Brasil, que é da Maria Ângeles e do José Luiz, que são colaboradores, para que o professor tenha esse olhar, né? Onde eu tenho que estar com mais atenção, né? Para poder eu tornar tanto a parte da segurança que a gente está vendo aí, né? A distração para atravessar uma rua, quanto a forma de comunicar, né? Eu realmente me abaixando, até fitando o olhar, buscando o olhar. Então tem todo hoje um estudo de inserção. A gente cita aqui no Brasil trabalhos maravilhosos que usam inclusive os personagens do Maurício de Souza, a Mônica, o Cascão, que mostra, né, como acolher, né, essa criança que chega e que eu tento acionar para brincar comigo no recreio e ela não corresponde a esse estímulo meu, e aí eu me sinto excluída, e aí eu passo a excluí-la. Nós temos casos no Brasil que uma professora apresentou isso no primeiro dia de aula, e isso foi suficiente para que essa criança fosse totalmente inserida e aceita pelos amigos, e isso mudou toda a dinâmica da interatividade social da criança autista dentro da sala de aula. Então, são trabalhos belíssimos que temos à disposição hoje, que a gente pode trabalhar conjuntamente, e sim, né, abrir aí, né, todo esse leque de oportunidades e escolhas que a vida dessa pessoa pode ter a partir desse entendimento e desse acolhimento. Sou grata. Boa tarde.